essa aula lá no AVA, né? Não deve demorar muito, acho que com menos de uma hora a gente corrige tudo. O que acontece? Eu fiz a prova, você está conseguindo ver minha tela aí já? Pera aí, professor, deixa eu ver. Sim, tá Beleza. aparecendo aqui. Eu fiz a prova, ela é o seguinte, aqui tá as provas, né? Aqui, ó, Psicologia, Administração, RH e Logística. As provas eram assim, para cada curso elas eram diferentes, podemos dizer assim, mas as questões só tinham 15 questões. Então eu fui salpicando, podemos dizer assim, as questões nas provas. Então, por exemplo, tem questão que apareceu na logística, apareceu na administração, tem questão que apareceu na RH, mas não apareceu na logística, né? Mas foram 15 questões. Aí o que eu vou fazer? Eu vou corrigir essas 15 questões hoje, tá? E vou depois salvar lá. Tá corrigido aqui, tá? Ó, tá aqui no Word, aqui bonitinho. Eu fiz a correção aqui, passo a passo. E aí, talvez tem questões que você vai lembrar que estava na sua prova, e vai ter questões que você vai lembrar que você vai falar, essa eu não lembro dessa questão, né? Porque não estava na sua prova, mas provavelmente ela estava em outra prova, tá? Ela estava na prova da administração, né, e tal. E aqui está a prova da segunda chamada. Para quem for fazer a segunda chamada hoje, quem perdeu alguma das provas. Ou perdeu a primeira, que valia 1.000, ou a segunda, que valia 4.000. Então tem que ver aí. São poucos alunos que vão fazer essa prova hoje, eu acho. Uns 2 ou 3 só, se não me engano. Aí ela já está aberta aí já para quem for fazer. A maioria da galera foi bem. Mas então, olha só, a primeira questão que eu vou corrigir aqui é essa questão que está aqui, ó. Dada a tabela abaixo, podemos afirmar que, exceto, então, tudo que a gente foi dado essa tabela aqui de altura, do número de alunos, né? Uma tabela que você tem aqui na primeira coluna, segunda coluna aqui, né? Mas com relação à altura, até 1,50 são 8 alunos, de 1,51 a 1,65 são 20, de 1,66 até 1,70 são 12, e acima de 1,70 são 10. E aí tinha as alternativas. Eu não lembro se tinha essa questão para você na sua prova, né? E aí, a primeira, eu acho que não, né? Acho que essa daqui estava no RH e na administração, se eu não me engano, né? Aí aqui a pergunta era, a primeira letra A era a seguinte, a primeira afirmativa, ó, a probabilidade de escolher ao acaso um aluno com altura entre 1,66 e 1,70 metros é 44%. Então, era uma de probabilidade. O que você ia ter que fazer? Né? Para calcular a probabilidade, você tem que saber qual é o evento, o número de elementos do evento, então é o N de A, que eu chamei, porque esse aqui seria a letra A, dividido por N de E, que é o número de elementos do espaço amostral, que é o total aqui, ó. O total de elementos aqui são 50, né? Ó, 28, né? 40, mais 12 aqui, 28 mais 12, 40, mais 10, 50. E o número de alunos com altura entre 1,66 até 1,70, né? E 1,70, na verdade, aqui eu coloquei aqui, é o contrário, né? Eu pus 22 aqui na hora que eu fui fazer aqui, mas não tem problema não. Depois eu corrijo isso daqui. É de 1,66 até 1,70. Então é só 12, na verdade, aqui, né? Ó, 12, não é? Ó, de 1,66 até 1,70. E na hora que eu vou fazer essa divisão aí, né, de 12 dividido por 50, vamos ver aqui quanto que vai dar, só para me corrigir. Ainda bem que eu não salvei isso aqui em PDF, né? Só para eu poder fazer uma revisãozinha aqui. Aí então é 12. Fazer alteração, né, professor? Dá tempo de fazer alteração. Aqui é 24, vai dar 24, não é? 12 dividido por 50, né? Se tivesse salvado em PDF, não dava para alterar, não. Não dá, não. Então aqui é 24. E aqui também era 24. Acho que até tinha mudado isso aqui, né? Falei, acho que essa aqui vai dar errado, mas é por causa que eu vacilei aqui mesmo. Eu olhei aqui, ó, 1,66, né? E 1,70 metros. Então é só aqui, né? Só essa coluna aqui, ó. São só 12. Aí você divide 12 por 50 e você multiplica por 100 aí, que você tem a porcentagem, tá? Ó, 2%. E ela é verdadeira, na verdade, essa daqui. É porque eu tinha algumas provas, eu tinha modificado a alternativa, né? Então, essa daqui é 24%. Depois, letra B, a porcentagem dos alunos com altura de acima de 1,70 metros é 20%. Você tinha que calcular de novo, né? Então, aqui quer saber, nem quer saber a probabilidade, quer saber a porcentagem.
Então, a porcentagem é 10 dividido por 50. Eu posso até tirar isso aqui, né? Ó, porque eu não quero probabilidade, eu quero só a porcentagem. Então, é 10 dividido pelo total vezes 100. Não é? Ó, vezes 100. Que vai dar quanto? Vai dar 20, certinho, não é? Ó, 10 dividido por 50 vai dar 0,2 vezes 100, 20. Então, tá correto também essa daqui. Lembrando que o exercício ele quer o exceto, né? Ele quer a que esteja errada. Né? Podemos afirmar na tabela abaixo, né, com relação à tabela abaixo, exceto. Depois, ó, a moda das alturas dos alunos é 1,58. A moda é o número que mais repete, mas com essa tabela de intervalo de classe, o que você tem que fazer? Olhar a maior frequência é 20. Então, a moda ela vai estar entre 1,51 e 1,65, né? Só que aí você tem que calcular o ponto médio. Você faz 1,51 mais 1,65 divide por 2 e você vai ver que realmente vai dar 1,58 metros, que é a moda. Essa aqui tinha que ficar esperto, que ela é tipo uma pegadinha, né? A moda das alturas dos alunos é 1,58, na hora que você olha e fala, não, peraí, a moda é esse intervalo de classe aqui, mas não é o intervalo. Quando você tem esse tipo de tabela, é o ponto médio do intervalo de classe, então tem que ficar ligado nisso daí. Então essa também, ela é verdadeira, tá? A probabilidade de escolher o acaso um aluno com altura de 1,51 até 1,70 é 84%. Então, olha só, de 1,51 até 1,70. Então, vai ser 20 mais 10, 30, mais 12, 42. Então, é 42, que é o número de elementos aqui desse evento, que eu chamei de evento D, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 50. Então, você fazer de 42, né? Vou até colocar um vezes 100 aqui, para a galera não esquecer. Vezes 100 vai dar 0,84, quando você multiplica por 100 vai dar 84%. Né? E realmente é verdade, né? Muito mais, quase a totalidade está compreendida entre 51 e 1,70, menos esses 8 aqui, né, que estão abaixo de 1,50, tá? Então é verdade. Então olha só, você já tinha feito a letra A, letra B, letra C, letra D corretas, né? Agora provavelmente essa daqui vai estar errada, né? Ó, o exercício quer saber o seguinte, ó, a mediana das alturas dos alunos é de 1,55 metros, né? Essa vai ser a falsa, porque olha só, falsa. Como nós temos 50 valores, e esses 50 valores é um número par, então, para você poder calcular a mediana, o que você precisa saber? Você precisa saber os dois elementos que estão lá no meio, né? O 25º e o 26º. Então, você pega 50, divide por 2, vai dar 25, e pega o vizinho dele, o próximo, o 26º. Então, aqui é o 25º e aqui é o 26º. Só que você tem que descobrir aonde que vai estar o seu 25º e seu 26º valor. Para isso, ó, é só você lembrar, ó, até 1,50, você tem 8 valores. Então, você tem do primeiro até o oitavo. Depois de 1,50 a 1,65, você tem mais 20 valores. Então, você vai ter do 20º, ó, do nono, desculpa, até o 28º, né? Então, quer dizer que essa faixa aqui de 1,51 e 1,65, ela vai estar compreendida, nessa faixa vai estar compreendida, né, o 25º valor e o 26º valor, né? Então, vai estar os dois aí. Só que aí você vai ter que trabalhar com o ponto médio. A gente já sabe que o ponto médio é 1,58, então o 25º vai ser 1,58 e o 26º também 1,58. Somando dividido por 2, vai dar 1,58. Então, não é 1,55 igual aqui estava falando, né? Aqui estava perguntando, falando que a mediana era 1,55. Não é 1,55, é 1,58, igual à moda. Então, para esse exercício aqui, a resposta errada, né, era essa. Nesse caso, a letra E, mas é porque muda, né? De aluno para aluno pode ser a letra E, do outro aluno pode ser a letra C. Quando você sorteia lá a questão, ela muda também as opções. Tá? Então, era um exercício aí que envolvia os conteúdos de probabilidade e os conteúdos de média e moda, né? Ó, de mediana e de moda. E a resposta correta era a mediana das alturas dos alunos. Não é 1,55, é 1,58, então essa daqui é que está errada com relação a esses dados dessa tabela aqui em cima. Tá? Segunda questão, né, a segunda questão que eu coloquei aqui, questão 2, não sei se essa daí já saiu para você, ó. Para a série de valores, 0, menos 1, menos 2, 5, 4, menos 3, menos 7, 2, menos 4 e 6.
Essa daqui, o exercício, ele quer saber qual é a média e qual é a variância, né? É um exercício bem interessante que a gente fez. Eu não lembro, eu talvez pode ter sido até você, Nathan, que me perguntou na sala de aula se a média podia dar zero, né? E a média, ela pode dar zero, não Acho tem que problema o nenhum. Marcos, Eu professor. acho que foi o Marcos. Nesse caso aqui, ó, a média dá zero, né? Na hora que você for somar todo mundo aqui, ó, é 0, menos 1, menos 2, mais 5, mais 4, menos 3, menos 7, mais 2, menos 4, mais 6, isso aqui zera. Zera todo mundo aqui no numerador, ó. E na hora que você divide 0 por 10, né, vai dar zero. Então a média é zero. Olha que bom, bom demais. Então aí lá tinha as opções, né, para a gente poder verificar. E uma delas era que a média era zero. Só que você tinha que calcular a variância, né? Só que quando a média é zero, né, ó, como a média foi igual a zero, nós temos que os desvios, eles são os mesmos que os valores dados no exercício. Por quê? Porque para eu poder calcular a variância, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a média subtrair desse cara, depois a média de menos 1, depois a média de menos 2, depois a média desse cara. Então, o que acontece? Quando eu estou subtraindo a média desses determinados valores, né, esses valores menos a média, vai dar sempre esses valores que estão aqui, ó. Então, o bom é que eu posso pegar todos eles e elevar ao quadrado, sem medo de errar. Elevo todos ao quadrado e divido por 10, porque para calcular a variância, né, eu preciso disso. Né? Eu preciso pegar os valores que eu tenho, que são os desvios, que são esse cara menos esse menos esse, então vai dar sempre 0 menos 0 vai dar 0, menos 1 menos 0 vai dar menos 1, menos 2 menos 0 vai dar menos 2, e elevar tudo ao quadrado, ó. Na hora que eu elevo ao quadrado, o 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, e somo todos esses valores, vai dar 160, dividido por 10 vai dar 16. Então, a média é zero e a variância é 16. Eu acho que nesse exercício aqui, muita gente acertou, né? Teve até um grau de acerto grande. Com relação a esse aqui, a galera já teve menos acerto, esse exercício aqui, ó. Muita gente errou. Mas esse aqui, muita gente acertou. Foi bom, tá? Eu não lembro se tinha isso aí na sua prova, né? Também são tantas questões e tantas provas que é até difícil lembrar das questões, né? Isso daí que eu ia falar agora. Eu tava procurar a prova aqui. A Não prova sei não, como né? As questões que eu marquei, porque eu fiz a questão, aí eu não achei, não. Não, Aí eu tranquilo. ver. Só que eu não. Então, essa daqui, eu acho que daqui a pouco, na hora que fechar tudo, a prova vai ficar disponível para vocês lá. Vocês vão poder consultar. Professor Então, é beleza. Então, Tavis, essa daqui. a prova de segunda chamada tem aqui para mim, mas eu não tenho que fazer ela, não, né? Eu já Não, fiz as não, duas. não. Vai aparecer para todo mundo, né? Vocês não precisam fazer, porque nem o nome seu vai aparecer para lançar nota, porque eu já lancei a nota da oficial 1 e da oficial 2, né? Já foi lançado já. E a maioria, 95% está aprovado, né? Na turma de logística, se eu não me engano. Acho que é um ou outro lá que entrou depois, perdeu a primeira prova, eu acho. E aí vai ter que fazer a prova porque não atingiu ainda os 1.500 pontos. Mas é fácil, não é difícil não. Beleza. Terceira questão. Terceira questão é uma questão, assim, essa aqui eu acho ela mais trabalhosa. Ó, os dois conjuntos P e L, de 12 valores cada, representam, respectivamente, a idade dos atletas das equipes de vôlei feminina da Seleção Brasileira dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e nos Jogos de Londres, de 2012, respectivamente. Tá? Então, você tem aqui, ó, Pequim, em 2008, a idade das 12 jogadoras de vôlei, e aqui, depois, 4 anos depois, a outra seleção de vôlei com a idade das 12 jogadoras de vôlei. E aí, tinha 3 afirmativas, e você ia ter que verificar quais eram as corretas e quais eram as certas. A primeira pergunta é o seguinte, ó, pergunta não, afirma. A moda do conjunto L tem 2 unidades a menos que a moda do conjunto P. Então, olha só. Vamos lá, ó. A moda do conjunto L. Lá no conjunto L, a moda é o número que mais repete, ó. É o 27. 27 é o número que está mais repetindo ali. Vou até pôr ele de amarelo aqui. Ó. Amarelo está meio estranho para ver. Roxo. Ó, 27. Então, a moda é 27 anos para o conjunto L.
Para o conjunto P, a moda ó, é 25. O bom desse exercício é que os valores já estão em ordem. Né? Então, como eles já estão em ordem, ajuda a gente a olhar isso daí. Então, a moda para o conjunto P é 25. Repara que a moda do conjunto L ela é 2 unidades a mais, né, do que a moda do conjunto P. É o contrário do que está aqui. Ó. Aqui falou que a moda do conjunto L tem 2 unidades a menos. Não é a menos, é a mais. Então, essa daqui é uma alternativa que não está correta. Ela é falsa. Ela está errada. Tá? Depois, ó, a mediana do conjunto L e do conjunto P são iguais a 25,5 anos. Então, nós vamos ter que calcular a mediana. Então, lembrando que tanto o conjunto P quanto o conjunto L tem 12 valores, que é um tanto de conjunto, que é uma quantidade de valores pares. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar os 2 valores que estão no meio. Então, é 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, é o 6º valor e o próximo a ele, o 7º valor. Então, fechar o parênteses aqui que não fechou, beleza. E o 7º valor. O que eu vou ter que fazer, então? Vou ter que vir aqui, ó, mediana do conjunto P, igual eu calculei aqui, ó. A mediana do conjunto P vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter que pegar o 25 e o 26, porque o 25 é o 6º valor e o 26 é o 7º valor. E aí eu tenho a divisão desse conjunto aqui em 2 partes iguais. E aí eu faço a média delas, ó. 25 mais 26 vai dar 51, dividido por 2, 25,5. Beleza. Então, quando eu faço para o conjunto P e para o conjunto L, quer dizer, somente primeiramente para o conjunto P, a mediana está dando 25,5. Mas eu não posso afirmar que essa alternativa, né, que essa afirmativa realmente ela está correta. Eu tenho que calcular a mediana agora do conjunto L. O conjunto L também tem 12 valores, então eu vou ter que pegar o 6º e o 7º. O 6º e o 7º vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser o 6, 26 e o 27, que é o 7º valor. Né? Aqui o 8º, 9º, 10, 11º, 12º. Beleza, dividiu em 2 partes iguais. A mediana é a média aritmética desses 2 valores aqui, ó. 26 mais 27 vai dar 53, dividido por 2 vai dar 26,5. Então, quer dizer que a mediana do conjunto L e do conjunto P, elas não são iguais, elas são diferentes. Né? Uma vale realmente 25,5, mas a outra vale 26,5. Está errado. Então, essa também é falso. Então, nem a 1 é verdadeira, nem a 2 também é verdadeira. Agora, a número 3. A diferença da média de idade entre os conjuntos P e L é de 1 ano. Essa daí ela foi a verdadeira. Então, como é que você vai calcular a média aqui? Vai pegar todos os elementos do conjunto P, somá-los e dividir por 12. E aí você vai ver que a média do conjunto P é 27,16 anos. E na hora que você fizer a média do conjunto L, ou seja, das jogadoras, né, de vôlei, da seleção brasileira de vôlei feminino das Olimpíadas de Londres, vai dar 314 dividido por 12, que vai dar 26,2. Então, realmente, a diferença é de 1 ano, certinho. Né? Ainda tem um decimal aqui que você tem que ficar esperto. Então, essa aqui é verdadeira. Então, ó, é correto o que se afirma apenas em 3. Então, só é correto o que está na alternativa 3. Tá? Na afirmativa 3. As outras 2 eram falsas. Um exercício que pegou muita gente, tá? Eu acho que pegou muita gente aí de bobeira. Errou de bobeira, eu acho. Né? Porque eu acho que muita gente marcou a opção 2 e 3 que estava correta. Porque eu acho que o cara veio aqui, calculou a mediana do conjunto P, já viu que dava 25,5, achou que ela era certa, né? E aí acabou confundindo aí, embolando o meio de campo. Então, uma questão aí que envolve, né, a distribuição de elementos aí, de valores de dados, e para você calcular média, moda e mediana. Bem interessante esse exercício aí, né? Você comparar 2 conjuntos de dados. Exercício número 4. Número 4 é um exercício talvez mais trabalhoso, mas nem tanto. Ó, em uma classe de 50 alunos, as notas obtidas foram formaram a seguinte distribuição. Esse exercício pediu para quê? Pediu para a gente calcular o desvio padrão. Então, ele era uma de múltipla escolha, e aí você tinha as opções para você achar o desvio padrão da nota desses alunos aqui, ó. Tá? Para calcular o desvio padrão, você precisa ter 2 coisas em mãos. Primeiro, a média, né? Na verdade, você precisa ter 3. Você precisa ter a média, você precisa ter os desvios de cada nota em relação à média, e você precisa ter também o quê? Você precisa ter a variância. Então,
um exercício trabalhoso. Por quê? Porque na hora que você for calcular a média, esse exercício aqui é igualzinho que nós fizemos em sala, hein? Não podia ter errado. Muita gente acertou, mas alguns erraram. Porque nós fizemos ele em sala de aula, um exercício bem parecido com esse, calculamos um tanto de coisa, e ele era, até que se eu não me engano, era de notas de concurso, se eu não me engano. Aí você tinha que multiplicar a quantidade de alunos pela nota, para você calcular a média. Então seria, quantos alunos tiraram a nota 2? 1. Então é 1 vezes 2. Quantos alunos tiraram a nota 3? 3. 3 vezes 3. Quantos alunos tiraram a nota 4? É 6. 6 vezes 4. Então aqui você tinha que multiplicar todo mundo. Ó. 1 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 6 vezes 4, mais 10 vezes 5, mais 13 vezes 6, mais 8 vezes 7, mais 5 vezes 8, mais 3 vezes 9, mais 1 vezes 10. Igual está montado aqui, para calcular a média. E dividir por 50, porque você tem 50 alunos. Aqui o exercício já informa que você tem 50 alunos, né? Então, ficar esperto com relação a isso. Fazendo todos esses cálculos, você chega à conclusão que vai ser 296,5, a nota média vai dar 5,92. É uma média aí quase próximo de 60%, né? 5,92. É interessante usar duas casas depois da vírgula, porque como era um exercício de múltipla escolha, e esse exercício de múltipla escolha, deixa eu ver se eu consigo abrir a prova aqui. Deixa eu ver onde está a prova. Parcial, não revisão. Deixa eu ver onde que eu coloquei a prova. Aqui, ó, questões da oficial 2. Questões da oficial 2. Elas estão aqui, ó. Então, essa aqui era a questão, tá vendo? Ó, com base nesses dados, podemos afirmar que o desvio padrão das notas é. Então, repara que o desvio padrão é dado com duas casas decimais depois da vírgula. Então, é interessante, quando você for resolver esse exercício, usar duas casas decimais também depois da vírgula, desde quando você começar lá na média, né? Então, 5,92 na média. Então, essa era a média, mas o exercício não queria a média. Se eu não me engano, eu acho que eu tinha a opção aqui 5. Não tinha a opção 5,92, não. Porque eu induzi o cara ao erro. Primeiro, depois que você tivesse calculado a média, o que você faria era calcular os desvios. O que são os desvios? É aquela diferença entre as notas e a média. Então, ó, é 2, que é a primeira nota que aparece aqui, menos a média. 4, 3, que é a segunda nota que aparece, menos a média, fazendo isso para todas as notas. Né, ó. E aí você teria todos os desvios. Eu calculei aqui tem todos os desvios. Feitos os desvios, o que você vai fazer? Feitos os desvios, você vai ter que calcular agora a variância. Mas tomando cuidado, porque você vai ter que multiplicar esse desvio, igual, por exemplo, o desvio de 0,08 referente à nota 6. Quantos alunos tiveram nota 6, por exemplo? 13. Então, você vai ter que elevar esse desvio ao quadrado e multiplicar ele por 13 para calcular a variância. Então, um pouquinho trabalhoso esse exercício aqui, né? Você tinha que ter uma precisão aí para você poder encontrar a resposta. E aí você ia ter que fazer, então, agora, ó, todos os desvios ao quadrado, multiplicado pelo número de vezes que ele aparece, né? Igual, por exemplo, o desvio de 3,08 para a nota 9, ele aparece 3 vezes. Então, você tem que multiplicar ele por 3, ó. 3 vezes 3,08 ao quadrado. Elaborando, então, essa variância, fazendo todas essas potências e multiplicando, respectivamente, pelo número de vezes que ela repete, que foi dado na nossa tabela aqui de distribuição, você encontraria uma variância de 2,95, né? Só que não é 2,95 a nossa resposta, né? Repara que aqui na letra E, ó, tem 2,95. Só que o exercício que é o desvio padrão, ele não quer a variância. Então, é tipo uma pegadinha. Eu vi que teve alguns alunos que marcaram 2,95. Então, não era ela, 2,95. Então, o que você vai ter que fazer, então? Tirar a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 2,95 dá 1,72, que é o desvio padrão. Então, ó, com base nesses dados, podemos afirmar que o desvio padrão das notas é 1,72. Tá? Então, talvez esse exercício aqui poderia ser até um exercício questão aberta, né? Poderia até ter sido uma questão aberta. Porque para você chegar em 1,72, você tinha que fazer toda essa conta que eu fiz aqui. Né? Você podia ter chutado também, né? Mas e tinha a probabilidade de você acertar aí, né? Com a probabilidade aí de 20% de acerto, de 80% de erro, né? Porque são 5 opções que você tem, você podia acertar, mas você tinha que fazer todos os cálculos, calcular a média, o desvio e a variância, e depois o desvio padrão. Tudo aquilo que a gente fez em sala de aula aqui, né? Eu fui fazendo com vocês aqui junto,
montava a tabela, construía, né, nas nossas aulas online. Então, essa foi a questão, uma questão, assim, podemos dizer assim, com um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas o grau de dificuldade dela é mais relativo à exigência, ela exige que você faça esses cálculos, né? Então, e esses cálculos, às vezes, eles se tornam metódicos, e isso pode levar ao erro, né? Então, na hora de fazer, tá? Mas nada assim, de bicho de 7 cabeças, não. Próxima questão, né, é o seguinte, essa aqui é totalmente teórica. A escolha adequada do método, né, é de fundamental importância para a confiabilidade dos dados a serem coletados. Então, por exemplo, como que você vai coletar esses dados? Aquilo que eu falei numa aula nossa, né, quando eu comecei a falar sobre estatística. Com relação aos tipos de amostragem, podemos afirmar que, então, você tem aqui 5 alternativas, né? Você pode afirmar em 4 e uma é falsa, exceto. Então, esse exercício aqui também é do exceto. Então, olha só. Aí eu tinha aqui, ó, a que estava errada era a letra E, né? A letra E é a que estava errada. Eu nem coloquei muita observação nela, não, porque o que acontece? Se você fosse lá nos nossos slides, né, que nós trabalhamos, nós pegamos nessa aula aqui, ó, sobre amostragem, vou até abrir o slide aqui. Ontem, na correção que eu fiz na minha prova de cálculo 4, eu fui mostrando as respostas todas no slide para os meninos. Apesar que só estava eu na sala, né? Eu mostrei para mim mesmo, mas ficou gravado. Aqui tem todas as amostragens, aqui está explicando todas elas, né? Uma por uma, tá vendo? Então, para essa questão, se você abrisse esse slide aqui, né, ó, tipos de amostragem, aleatória simples, depois voluntária, aleatória estratificada, né? Tipo de amostragem, depois por conglomerado, depois sistemática, tinha todas aqui, todas as explicações com exemplos, aqui diretrizes para calcular amostras e por aí vai. Então, era só poder analisar, né, analisar qual que era a que estava errada. Uma amostra por conveniência, letra A. Uma amostra por conveniência geralmente ocorre quando o indivíduo seleciona uma população de elementos que considera pertinente, os quais imagina serem representativos para o todo. Se for lá no slide, for no nosso livro texto, né, quando você for olhar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, estratificada, voluntária simples, a esmo, por conveniência, eu acho que eu coloquei a conveniência, está lá no intencional, né? Conveniência intencional. Aqui, ó, o critério para escolher a amostra dos grupos de elementos. Então, é aqui você tem alguma, podemos dizer assim, aquele grupo, né, de dados que você quer colher, aquela determinada população, elas são pertinentes, você considera pertinente. Se você quer, por exemplo, colher as notas dos alunos do curso de logística, você tem que escolher por conveniência, você vai lá na logística, né, por conveniência. Então, e aí você pode escolher até o período que você quiser, qual o curso, qual a disciplina que está fazendo, tá? Na amostra voluntária, a amostra é obtida por seleção de voluntários. Frequentemente, vemos que esse tipo de pesquisa vem sendo muito feito pela internet ou por telefone. É o que acontece em sala de aula. Vocês mesmos fizeram uma pesquisa assim. Eu respondi uma aí para a galera de psicologia, se eu não me engano, né? Me perguntaram se eu queria responder. Eu falei, não, eu respondo. Então, eu fui voluntário na pesquisa deles, né? Então, é o que mais acontece. Quando você manda um e-mail, quando você faz aqueles questionários do Bitly, né, que fala, você manda por e-mail, aí você vai ter um cara lá voluntarioso, né, de boa vontade, para poder responder para você as perguntas. Tá? Então, essa tá certa. A amostra aleatória simples é aquela realizada por meio de sorteio. Esse tipo de amostra tem a vantagem em relação às anteriores de garantir que todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de pertencer à amostra. É isso que eu já tinha dito em sala de aula também. Né? Então, quando você vai fazer uma amostragem aleatória simples, você sorteia. Igual eu quero escolher 5 alunos do curso de logística, né, do primeiro período, né, que cursam métodos quantitativos na Faculdade Pitágoras Betim Noite. Eu quero escolher 5. Então, só que eu quero por amostragem aleatória. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na sala e vou dar um número para cada um, vou sortear os números, né? Então, isso vai permitir que todos os alunos da turma tenham a mesma probabilidade de pertencer àquela amostra, só que vai ser sorteio, né? Todo mundo, por exemplo, se a sala tem 100 alunos e eu quero sortear um aluno, todos têm 1% de chance de serem sorteados. Então, todo mundo tem a mesma probabilidade. Letra D.
uma amostra sistemática pode ser feita facilmente quando há uma ordenação natural dos elementos da população, como a ordem alfabética com as sequências de casas de uma rua. Igual tinha dado aqui em sala, ó. Quer ver, ó? Sistemática, quer ver, ó? Conglomerado, sistemática. É aqui, ó. É uma amostra com os elementos da população já se encontram ordenados, não havendo necessidade de construir o sistema de referência. Então, você vai lá, né, e escolhe, igual aqui, ó, eu coloquei aqui como exemplo, você ter uma população, né, igual essa daqui, e você sortear. Eu quero o número 2 de cada grupo desse. Então, pega o 2, o 5, o 8, o 3, tá vendo? De 2 em 2, tá? Então, essa também é uma opção correta. A amostragem aleatória, né, estratificada, difere das anteriores, principalmente por envolver apenas uma etapa. Aqui é que está o erro, ela não envolve apenas uma etapa, ela envolve mais de uma etapa, ela é estratificada. Né? Esse tipo de amostragem é utilizado geralmente em casos que a população possui subgrupos com características próprias que podem ser pertinentes à pesquisa. Então, olha só, ela tem mais de uma etapa estratificada. Né? A estratificada, deixa eu ver se eu tenho aqui uma resolução da estratificada. Sistemática, conglomerado, estratificada. Né? Ela é adquirida pelo processo de separação geral da população em grupos não superpostos, chamados estratos, e selecionando independente de uma amostra aleatória simples de cada extrato. Então, primeiro, você tem que pegar a sua amostra, primeira etapa, divide ela em extratos, depois de cada extrato, você sorteia elementos daquele extrato. Então, você tem mais de uma etapa. Então, é isso que faz com que essa questão esteja errada. Né? Não é apenas uma única etapa, né? Essa aqui é que está errada, é mais de uma etapa. Tá? Então, talvez, essa também não seria um exercício difícil, mas ela tem uma sutileza aí na resposta, né? Que é só uma coisinha que está errada, tá? Então, tomar bastante cuidado. E essas frases aqui, ó, eu peguei essas frases todas do nosso livro-texto. Então, se tivesse o livro-texto em mãos, na hora de fazer a prova, se você fosse acompanhando a parte de amostragem, né, você ia conseguir identificar as frases lá corretas e verificar que elas realmente eram verdadeiras e que essa daqui ela não estava verdadeira, tá? Então, questão 5 aqui da minha prova, que pode ser a 10 da prova de RH, pode ser a 8 da prova de administração, pode não aparecer na prova de logística, é a resposta letra E, né, para esse caso aqui, e também pode ser qualquer outra letra, dependendo da ordem que aparecer na prova. Questão número 6. A questão número 6, deixa eu abrir aqui a questão número 6. Questão 6, ela fala o seguinte, ó, em uma corrida de automóveis, 3 pilotos estão disputando o primeiro lugar. A seguir está apresentado o tempo em segundos para as 5 primeiras voltas da corrida. Então, você tem piloto A, o tempo deles, né, nas 5 primeiras voltas, por exemplo, o piloto A na quarta volta fez 845 segundos. Né? O piloto C na quarta volta foi 849. Considerando as 5 primeiras voltas, podemos afirmar que ó, o piloto C obteve a pior média, o piloto B obteve a melhor regularidade, o piloto A obteve a melhor regularidade, por aí vai. O que você vai ter que fazer aqui? Ó, quando fala de média, você vai ter que calcular a média de cada um, mas quando fala de regularidade, você vai ter que calcular o desvio padrão. Então, você tem um outro exercício que envolve desvio padrão. Então, para esse exercício, para você achar a resposta correta, realmente a correta é que está em vermelho aqui. Nós vamos mostrar realmente que o piloto B teve a melhor regularidade. Para a gente saber que essa aqui é a resposta certa, nós vamos ter que mostrar que o piloto B tem o menor desvio padrão em relação aos 3. Tá? Agora, nós vamos ter que olhar aqui quem tem com relação à média também, né? Vamos ver então lá na nossa resolução como que isso ficou. Tá? Ó, então, olha só, as médias, né? O piloto B, deixa eu ver aqui um negócio aqui. O piloto B obteve melhor média, o piloto C obteve melhor média, o piloto B obteve melhor regularidade. Verdade, né? Porque a melhor média... Então, vamos lá. Ó, o que acontece? Piloto A. Calculei tudo para o piloto A. O piloto A, você tem a média do piloto A, 854, né? Os desvios, porque eu preciso calcular o desvio padrão, então eu tenho que fazer todos os desvios. 854, então é 870 menos 854, 848 menos 854, 855 menos 854, e por aí vai.
e depois calcular a variância. Pegar o quê? Cada desvio desse, elevar ao quadrado e dividir por 5, porque eu tenho 5 valores, né? Então vai ser 256, vai ser 16 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, 1 ao quadrado. Calculei todas as minhas, esses quadrados e calculei a variância. A variância está dando 75,6. E o desvio padrão para o piloto A é a raiz quadrada da variância, dando 8,69. Então, eu já tenho a média e o desvio padrão do piloto A. Vamos calcular o piloto B, né, por exemplo, e comparar com o outro e depois calcular também do piloto C que eu nem coloquei de vermelho, né? Vamos pôr ele aqui de vermelho, porque as respostas todas eu coloquei como vermelho. Ótimo, deixa aí, tranquilo. Vamos salvar aqui já para ficar bonitinho. Então, olha só, no piloto B, eu também calculei a média, deu 851, calculei os desvios, né, para poder calcular a variância. Calculei a variância, deu 58,8. Na hora que eu calculo o meu desvio padrão, né, o meu desvio padrão vai dar, que é a raiz quadrada da variância, dá 7,67. Então, já é menor do que esse desvio padrão aqui do piloto A. Então, esse piloto aqui ele é mais regular do que o piloto A. Por que ele é mais regular? Porque o desvio padrão é menor. Então, quer dizer que os valores eles estão desviando menos, né? Eles estão variando menos em torno da média. Essa é a ideia. O meu próximo valor, né, o piloto C. Meu piloto C, ele tem como média 853, né? Esse aqui foi 851 e esse aqui foi 854. A melhor média, né, foi 854. Esse cara aqui tem a melhor média. Então, olha só, desvios vai ser 867 menos a média, que é 853, vai dar 14, menos 2, são todos os desvios. Fazendo a variância para o piloto C, eu acho que a variância vale 64, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que vai dar 8, que é maior do que o piloto B também, ó, que é 7,67. Portanto, ó, podemos concluir que o piloto B obteve a melhor regularidade, pois obteve o menor desvio padrão, ou seja, seus valores de tempo variam menos em relação à média, estão mais concentrados em relação à sua média, que é 8,51, né, que é essa daqui. Então, essa resposta nossa aqui seria a letra B. O piloto B obteve a melhor regularidade. Então, é um exercício de múltipla escolha que envolve aí desvio padrão, mas o interessante é que ele envolve o conceito do desvio padrão, que é que a gente bateu na tecla em sala de aula também. Na verdade, não é um desvio padrão qualquer, né, que a gente quer calcular. Igual esse exercício aqui, eu pedi para calcular o desvio padrão. Beleza, mas não falou nada para interpretar o que dizer o desvio padrão, né? Como o desvio padrão aqui nesse exercício que tinha dado 1,72, é um desvio padrão relativamente baixo. Então, quer dizer que as notas estão mais concentradas perto da média. E é verdade, né? Aqui, ó, 5,92, a média está aqui, ó, 10, 3, 8, então a concentração maior está aqui. Mas nesse exercício aqui, você ia ter que calcular os desvios padrões do piloto A, B e C e entender o que ele quer dizer. Ele quer dizer, então, que o piloto B é muito mais regular, ou seja, os seus tempos eles estão sempre mais próximos da média que ele faz, que é 851, não varia muito, né? Igual, por exemplo, esse cara aqui, ó, o piloto A, a média dele é 854. E olha a primeira volta dele, foi 870. Você tem um desvio de 16 lá em cima. Repara que os desvios do piloto B, ó, é 15, menos 1, menos 4, 6, 4, variam muito pouco, tá vendo? Ó? São poucos o distanciamento da média e dos valores de cada volta que ele tem. Então, provavelmente, né, esse desvio padrão, ele implica dizer pra gente que o piloto B, ele tem uma maior regularidade, né? Isso serve para a galera aí da logística também, calcular desvio padrão. Por exemplo, uma máquina, por exemplo, né, que produz determinada peça. Você vai, por exemplo, você quer medir lá o comprimento que ela está saindo. Você mede um tanto lá e vai verificando. Se o desvio padrão dela ficar muito alto, você pode ter certeza que essa máquina está variando demais a medida. Então, você vai ter que calibrar ela, podemos dizer assim, né? Sei lá, a entrega está demorando. Você pode fazer com relação à entrega, por exemplo, de cargas. A entrega, a média de tempo de entrega de cargas é, sei lá, 24 horas. Mas aí você tem cargas que está dando 50 horas, a outra está dando 2 horas para tempo de entrega. Repara que o desvio padrão vai ser enorme. Então, aí você vai ter que tentar mexer no seu desvio padrão, ou seja, achatar esses dados para próximo da minha média, para você poder ter uma distribuição aí
de mercadorias, né, sempre perto das 24 horas que foi estabelecido. Então, é um jeito de usar, podemos dizer isso daí, né? Sétima questão, que voltando a dizer, pode aparecer para algumas provas e não pode aparecer para as outras, em um grupo de pessoas em que todas têm idades distintas, a média das idades é de 18 anos. Suponha que a pessoa mais jovem foi substituída por uma de 18 anos. Então, você tirou a pessoa mais jovem daquele conjunto, eu não sei qual que é, e colocou uma de 18 anos, né? A média, aí que você aí analisa as afirmativas. Aí tem lá, a média de desvio padrão ia aumentar, a média de desvio padrão não se alterarão. A resposta correta é essa aqui, ó. A média irá aumentar e o desvio padrão irá diminuir. Por quê? Porque olha só, o que a média vai aumentar? Porque se você tirar a pessoa mais jovem e colocar uma de 18 anos, provavelmente, olha só, quando você calculou, né, a média, né, de várias pessoas distintas. Isso aqui é um exercício mais de raciocínio. Você entender, para a gente poder verificar se realmente você entendeu a ideia de média. Quando que a média aumenta, quando que a média diminui. Olha só, como que é interessante esse exercício. Você imaginar assim, ó, um grupo de pessoas. Quantas pessoas você quiser, sei lá, 10 pessoas. Para a média dar 18, tem que ter pessoas com idades menores do que 18. Né? Se for todo mundo acima de 18, né, sua média vai dar mais de 18. Então, teve algumas pessoas que foram menores, teve idade menor do que 18. Só que você vai tirar a pessoa mais jovem. Então, você vai tirar uma pessoa com a idade de 18 anos, com uma idade menor do que 18 anos. E vai substituir por uma de 18. O que vai acontecer com sua média? Você tirou um valor menor lá do seu somatório e colocou um maior. Então, o que acontece? Sua média aumenta. Beleza, sua média vai aumentar. Não tem como você fazer que sua média vai diminuir. Sua média aumenta. Tá? Esse exercício é bem interessante. E se sua média aumentar, o que vai acontecer? O desvio padrão vai diminuir ou ele vai aumentar? O desvio padrão ele vai diminuir. Por que o desvio padrão vai diminuir? Porque se você colocar a sua média é 18 e você vai aumentar um pouquinho sua média vai aumentar um pouquinho, mas o que acontece? Como você colocou aqui 18, vai substituir uma pessoa jovem por uma idade de 18, esse 18 vai ficar bem próximo da próxima média. Então, quer dizer que aquele desvio também vai ficar pequeno, né? Vai ficar menor do que o outro. Né? O outro, você tinha uma pessoa mais jovem, 17, 15 anos aqui, ó. De 15 para 18,5, dá 5,5. E se sua média aqui aumentar, por exemplo, para 19, de 18 para 19 vai dar 1. Então, a variação, o desvio foi 1. Então, quer dizer que se seu desvio for 1, seu desvio padrão também vai diminuir. Então, a resposta correta é essa, tá? O exercício aqui é bem interessante. Eu escrevi isso aqui, ó. Como a média é de 18 anos, e vamos trocar a pessoa mais jovem por uma de idade igual à média, assim, a soma das idades, né? Então, aqui a gente pode nem pôr só. Então, vou pôr então. Então, a soma das idades irá aumentar e, consequentemente, a média também, que eu acabei de falar. O desvio padrão irá diminuir, pois as idades irão variar menos, vão ter uma variação menor. Eu vou colocar isso aqui, só não vão variar menos em torno da média. Dessa forma, a resposta correta é, né, ó, a média irá aumentar e o desvio padrão irá diminuir. Exercício bacanérrimo esse aqui, viu? Muito bacana. Bem interessante. Talvez seria uma questão mais difícil da prova, seria essa. Né? Porque você tinha que pensar na sua resposta, podemos dizer assim. Né? Não é uma automática que tem que fazer conta. Né? Você tinha que colocar aí o raciocínio, colocar a cabeça para funcionar mesmo. É um exercício bem legal. Tá? Então, a resposta é essa. Então, teve questões que teve questões que não teve. Teve prova que teve, prova que não teve esse exercício. 8. Né? São 15 questões, né, espalhadas aí nos cursos. 8º, as afirmativas abaixo estão referentes aos conteúdos estudados em estatísticas durante o semestre. Então, são 3 alternativas aqui, a gente tem que ver quais são as corretas. A primeira, com frequência, os conjuntos de dados serão apresentados em rol crescente para facilitar a compreensão das medidas de posição. Verdadeiríssimo isso daqui, não é? Todas as vezes que a gente tem uma distribuição de dados, a primeira coisa que a gente faz é colocar em rol crescente. Nós não colocamos nenhum em decrescente. Pode. Só que, às vezes, ele não vai facilitar tanto
né, a apresentação desses dados, tá? Ou seja, nem a compreensão. Então, quer dizer que essa número 1 aí, ela é correta, tá? Então, esse exercício aqui, ele está correto, essa afirmativa. Afirmativa 2. A média aritmética ponderada de um conjunto de dados é calculada ao multiplicarmos os números por seus respectivos pesos e dividimos a soma desses produtos pelo produto dos pesos. Está errado, né? Ó, não é o produto dos pesos, a gente divide pela soma dos pesos. Então, aqui tem que tomar cuidado. Para calcular uma média aritmética ponderada, você pega, né, os dados, multiplica os números pelos seus respectivos pesos e soma, e depois divide pela soma dos pesos. Você não divide pelo produto dos pesos. Então, essa daqui é falsa. 3. A mediana divide o conjunto de dados ao meio. Certíssimo. Verdade. Vamos ver se continua certo. Ó. Ela corresponde ao valor central em um rol. Exato. Se a quantidade de valores for ímpar, é a média aritmética dos dois valores centrais. Se for par, é o valor central. Essa aqui eu acabei errando aqui, né? É falso, né? É falso, né? Ela é falsa. Aqui, ó. Ela corresponde a... Se a quantidade for ímpar, é a média aritmética dos dois valores centrais. Não, se for ímpar, é só de um, né? Isso aqui é falso. Vamos corrigir ela aqui, ó. Eu coloquei que eu li isso aqui rápido, eu acho, na hora que eu fiz a correção hoje, e acabei me equivocando. Então, vamos corrigir. Então, essa daqui ela é falsa. Ela corresponde ao valor central de uma quantidade de valores for ímpar. Não. Quando for ímpar, for ímpar, né, é o valor central. Vamos arrumar aqui, ó. É o valor central. E quando for par, essa quantidade de valores é a média aritmética, né, desses valores centrais. Ótimo. Então, ela é falsa, então a única aí que está correta é a 1. Estimativa 1 correta. Tá? Então, podemos afirmar que a afirmativa 1 é correta. Tá? Ótimo. Beleza? Foi uma falha aqui minha aqui, acho que na hora que eu fui corrigir essa prova hoje. Tá? Passei direto nessa daqui. Li muito rápido, né? E podia ter acontecido com vocês também, né? Tem que ficar esperto com isso. Então, ela corresponde ao valor central de um rol. Quando for ímpar, é a média aritmética dos valores centrais. Não, quando for par, né? É a média aritmética dos valores centrais. Dessa forma, então, podemos afirmar que apenas a afirmativa 1 é correta. Beleza. Ó, ao acompanhar, número 9. Número 9 é a questão aberta, né? Era uma das questões abertas. Então, você tinha uma questão aberta para duas... Essa questão aberta que ela foi para 2 cursos, e eu tinha uma outra questão aberta que também foi para outros 2 cursos. Agora, eu não sei com relação a qual foi essa daqui. Então, olha, ao acompanhar o desenvolvimento de uma plantação de trigo, um engenheiro agrônomo mediu o comprimento de algumas plantas, amostras. Os dados obtidos estão na tabela abaixo. Então, era uma questão aberta e ela tinha as opções para você poder fazer. Então, aqui você tinha o gráfico, né? Aqui a fonte, as anotações do engenheiro agrônomo. Letra A era construir um histograma. Então, aqui eu construí o meu aqui no Excel e tal, poderia construir, não tem problema nenhum, mas tinha que ser uma construção no Excel bacaninha para eu poder avaliar, né? Aqui, ó, a plantação de trigo que acabou ficando separado, mas tinha que ter o título, né, o gráfico, colocar aqui que era o número de plantas, que era o comprimento, não é simplesmente fazer um histograma. Muita gente fez no Excel, ficou muito bom, muita gente também fez à mão, ficou excelente, né? Era seu critério de poder fazer um histograma, tá aí, bonitinho, né, esse gráfico de barras aí, juntar, né, aqui eu não juntei ele, podia ter colocado junto, né, o histograma, na verdade, ele é até junto, né, mas aqui não tem problema não, tá? É só para ilustrar isso daqui, estava certo. Então, colocando aqui os intervalos de classe, né, a frequência de cada intervalo de classe, por aí vai. Exercício B, aberto, é determinar a média, a moda e a mediana desses dados aqui, ó. Então, como esses dados eles estão em distribuição de intervalo de classe, ele tem que fazer construir uma coluna aqui, que é o valor médio do intervalo de classe, que era calcular 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Por aí vai. O próximo é 8 e o outro é 10. Por quê? Para calcular a média, então, aqui, ó, eu até calculei o valor médio. Ó. Então, aqui eu montei a tabela de novo, só para poder ficar
exemplificado. Então, aqui eu tinha aí, os intervalos, e aqui eu fiz uma coluna a mais do valor médio, ó, 4, né? Que é o valor médio desse intervalo de 4, de classe aqui de 3 a 5, 3 mais 5, só somar as extremidades, 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Tá aí, então, todos os intervalos de classe que a gente precisava. E aí, o que eu acrescentei nessa minha tabela aqui? Eu acrescentei essa coluna aqui. O que é essa coluna? É a frequência vezes o valor médio. É F, podemos dizer assim, a frequência acumulada, vou chamar de FA, vezes o meu valor médio, né? Meu intervalo médio, vou chamar de VM. Por quê? Porque eu já ganhava um tempo para poder calcular a média, mas você não precisava fazer essa coluna, né? Eu só fiz aqui porque para ganhar tempo. O que é? Eu fiz 6 vezes 4, 24, 18 vezes 6, 108, 47 vezes 8, 376, 21 vezes 10 e 8 vezes 2. E aí, na hora que eu somasse tudo aqui, eu tinha 814, que era o que eu precisava para calcular a média. Eu dividia por 100, porque eu tenho 100 valores. Na hora que eu somo toda essa coluna aqui, ó, que acabou aqui, ó, toda essa coluna aqui, isso aqui vai dar 100, e é os 100 valores que eu tinha aqui das amostras das minhas plantas. Então, a minha média dá 8,14 centímetros, né? 814 milímetros, se a gente fosse calcular em milímetros. Mas aqui seria centímetro. Então, porque para calcular a média com tabelas, né, por intervalo de classe, você precisa saber o valor médio. Porque, por exemplo, são 6 plantas do intervalo de 3 a 5, mas pode ser 3, 4. Pode ser o 3 ou 4, 3 ou 4, eu não sei qual que é. Pode ser o 3,5, pode ser o 3,1, 3,3, 4,9, eu não sei. Então, a gente faz o valor médio desse intervalo para calcular a média. Então, é 6 vezes 4, né? Ou seja, o valor médio, que é 4 vezes o número de vezes que ele aparece, 24. Depois soma com 6 vezes 18 e por aí vai. Então, a média é 808,14 centímetros, tá? Como a classe, né, que possui maior frequência é 7 até 9, então a maior frequência aqui, ó, que é o 18, que aparece mais vezes, é 7 e 9, a nossa moda tá aqui, então a nossa moda é 6. Então, a moda, eu coloquei 8 aqui, ó, tô doido, é 6, né? Nossa moda é 6. Minto, é 8, né? 8 sim, eu tô confundindo, a maior frequência é 47, né? A 7 e 9, não é 5 e 7, é 7 e 9, 47. Então, a nossa média aqui a nossa moda é 8, tá? A mediana é dada, então, como eu tenho 100 valores, né, então é par, então a mediana vai ser o 50º e o 51º valor distribuídos em rol. Só que aí eu vou ter que pensar, né? Quem que é meu 50º valor? Ó, eu vou ter que fazer, ó, aqui eu tenho do primeiro até o 6º valor. Daqui eu vou ter do 7º até o 18º. Daqui eu vou ter do 19º até o 47º. Então, eu tenho certeza... Não, 47º? Não. Corrigindo isso aqui. Desculpa. Acabei confundindo aqui, ó. Vamos corrigir isso aqui. Me falando bobagem. Eu vou ter, ó, do 6º valor, né, do primeiro até o 6º. E depois eu vou ter, como aqui eu tenho 18 valores, né, vai ser 6 mais 18. 6 mais 18 é 24. Então, eu vou ter do 7º até o 24º valor. E aqui agora, eu vou ter do 24º valor até o 71º, que vai dar 71 aqui, ó. É a soma, né? Então, o que acontece? Eu tenho certeza absoluta que a minha mediana, o 50º e o 51º valor, está nesse intervalo de classe aqui, ó, de 7 até 9. Então, vai ser o 8. Né? Se eu somar 8 mais 8, a média aritmética de 8 e 8 é 8. Então, quer dizer que a minha mediana também é 8. Tá? Então, para a letra B desse tipo de exercício, que era a questão aberta que pedia determinar a média, a moda e a mediana, seria aqui, então, o exercício seria média 8,14, moda, né? Seria, vou até sublinhar aqui, ó, moda seria 8 centímetros e a mediana seria o quê? Também 8 centímetros, tá? Então, todo mundo aqui daria esses valores aí próximos de 8. Na letra C desse exercício, ele pede para calcular o desvio padrão dos dados. E o que o desvio padrão nos diz, né? Então, o que acontece? Para calcular o desvio padrão, eu precisaria da média, que já foi calculada na letra B, e aí eu ia ter que fazer o quê?
fazer todos os desvios em relação aos valores médios. Então, eu ia ter que pegar 4 menos 8,14, 6 menos 8,14, 8 menos 8,14, todos os valores. E aí eu ia ter todos os desvios. Ó, esse desvio, isso aqui é outro desvio, mais um desvio, desvio, desvio. Então, beleza. Tendo os desvios, eu poderia calcular a variância. O que é a variância? Pegar esse cara aqui, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência dele, que é 6. Depois, pegar esse cara aqui, que é menos 2,14, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência dele, que é 18. Tá vendo? Ó, 18, 47, né? Vezes 0,014, né? Que está aqui ao quadrado e por aí vai. E eu ia chegar que a variância vale 3,78. Gente, essa letra C, ela era fundamental você fazer ela certa, porque a letra D dependia da letra C. E a letra C também dependeria da letra B, porque você precisaria da média. Então, se você errou a média, você errou essa questão toda. Então, é uma questão bem... tem que ficar esperto com esse exercício, né? Então, a variância dava 3,78 e o desvio padrão era a raiz quadrada da variância, que é 3,78. Que dá 1,94, que é o nosso desvio padrão, que foi o que o exercício pediu. Vou colocar aqui também em negrito, aqui não tem como não, porque está em equation, aí vai acabar fazendo tudo, né? Eu vou pôr ele em negrito para ficar mais visível para vocês aí, quem for observar. Então, desvio padrão, 1,94, tá? Por quê? Porque o próximo exercício, a letra D, ela pede calcular a probabilidade, escolher o acaso, uma mudinha dessa aqui de planta, podemos dizer, né? Era uma planta dessa aqui, que o comprimento é menor do que 7,5. Não tem nem 7,5 aqui, né? Só que nós vamos ter que procurar aqui, fazer uma distribuição de frequência através de normalização e verificar qual que era a probabilidade. E isso acontece, ó, 7,5. Vamos ver aqui, ó. Só que o que acontece? Como a gente tem, vamos usar a nossa norma 8,1 de média e 3,8 de variância. Por que aqui a minha variância ela deu 3,78 e eu estou usando 3,8? Por quê? Porque na hora que eu vou calcular a tabela, cadê aqui, ó, noções de probabilidade, que foi que nós usamos. Nós vamos precisar usar essa tabelinha aqui, ó. Cadê ela? Olha ela aqui, ó. Essa tabela nossa aqui, o problema é que essa tabela nossa, ela só tem um valor depois da vírgula, só tem uma casa decimal depois da vírgula, para os valores que eu preciso. Então, não faz sentido para esse exercício, né, porque eu até falei em sala de aula, sempre arredondar para uma casa só depois da vírgula. Então, 3,78, né, eu arredondei para uma casa só depois da vírgula. Como a segunda casa aqui é maior ou igual a 5, aqui o 7 ganhou 1, ficou 8, né? E aqui não arredondou, vai ficar 1,9, na hora que eu for calcular aqui o meu desvio padrão. Então, eu vou ter que fazer uma normalização aqui de variável. Por quê? Porque a média é 8,1 e a variância é 3,8. A gente só sabe calcular isso daqui. Essa tabela aqui, ela só pode ser usada para média 1 e variância também 1, né? Desvio padrão 1. Então, eu tenho que normalizar. Normalizando é o quê? É a variável que eu quero calcular, que é 7,5, menos a média, que é 8,1, dividido pela raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, que é 1,9. Isso aqui vai dar menos 0,3. Então, é só vir na tabela agora e olhar, ó. Menos 0,3, ó. Menos 0,3 está aqui, ó. Menos 0,3, dá 0,382. Você multiplicando por 100 vai dar 38,2. Então, a probabilidade de você escolher, né, ao acaso aí, um elemento dessa amostra menor do que 7,5 centímetros é de 38,2%. Tá? Então, era um exercício que foi elaborado visando você ter que calcular essa probabilidade, mas você tendo que encontrar aí a sua média e a sua variância, tá? Desse conjunto de dados. Então, esse exercício foi igual para todo mundo, né? Para essa tabela aqui, foi para duas provas. Ou para logística, para administração, não sei mais qual que foi. E ao outro exercício, vamos lá nele já direto, que é o exercício que, para mim, aqui está o exercício 15, depois a gente volta nos outros. Foi o último exercício aqui, ó. Esse aqui já foi o último, né? Vou colocar ele aqui numa página só, para ficar bonitinho. É o mesmo exercício, só que a tabela é outra, né? Que, ó, ao acompanhar o peso dos alunos de uma turma do ensino médio, no mês de março de 2016, o professor mediu a massa de alguns alunos. Foi a amostra. Os dados obtidos estão na tabela abaixo. O outro era o quê? Era a altura de planta. Aqui agora é massa, mas é a mesma coisa, a mesma tabela. Sim, uma tabela com o mesmo princípio. Ela é uma tabela por distribuição de frequência,
né? Então, você tem uma tabela de distribuição de frequência por intervalo de classe. Então, de novo, o que eu fiz? Tinha que fazer o meu histograma, aqui está o histograma bonitinho, né? Lembrando que para poder avaliar, eu observei se estava tudo correto, se tinha nome nos eixos, né? O título do gráfico, tudo bonitinho. Depois, para determinar a média, o que eu fiz? Para calcular a média, eu resolvi calcular, eu tenho que calcular o ponto médio, foi igual eu fiz aqui o ponto médio. Olha, como é que eu calculo o ponto médio? 40 mais 50 dividido por 2, vai dar 90 dividido por 2, 45. 50 mais 60, 110, dividido por 2, 55. Então, o ponto médio dos intervalos de classe, eles estão aqui. E aqui, para facilitar o cálculo da média, eu peguei a frequência F e multipliquei essa frequência F por quem? Pelo ponto médio, né? Pelo nosso ponto médio, que está aqui, ó. Então, foi 4 vezes 45, porque para calcular a média aqui, eu tenho que multiplicar todos os meus pontos médios pela frequência, somar e dividir por 30. Então, foi o que eu fiz, ó. 45 vezes 4, 55 vezes 10, 65 vezes 9, 75 vezes 5, vai dar 1.860. Dividido por 30, eu tenho aí que a minha média vale 62 quilos, né? Então, essa era a minha média. Bem tranquilo de fazer. A moda, né, era só observar aqui qual era o intervalo com maior frequência. O intervalo com maior frequência era dos 50 até os 60. Então, a nossa moda era 55. Então, 55 quilos, a nossa moda. Tá? A mediana, como eu tinha 30 valores e era uma quantidade par, eu tenho que pegar os dois que estão no meio. Então, eu pego 30 dividido por 2, vai dar 15. Então, é o 15º e o 16º valor. Então, aqui, ó, 4 mais... Então, aqui, ó, tem do primeiro até o quarto. Daqui eu vou ter do 5º até o 14º. E aqui agora eu vou ter do 15º até o 24º. Então, quer dizer que a minha mediana, né, o 15º valor e o 16º valor vale 65. A média aritmética é 65, então a mediana vale 65. Né? A média aritmética é de 65 mais 65 sobre 2. Né? Vai dar 65 quilos. Tá? Então, repare que é o mesmo princípio que eu usei naquela tabela para poder calcular. Determinar agora os desvios padrões desses dados. Então, como a média deu 62, eu vou ter que fazer 62 menos... o ponto médio, que é 45, menos 62, 55 menos 62, 65 menos 62, por aí vai. E aí, para calcular a variância, eu vou ter que pegar o meu desvio médio, o meu desvio, que foi 17, né, menos 17, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência, que foi 4. Depois, pegar o próximo desvio, que foi menos 7, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência, que foi 10. Tá aí. Somar tudo e dividir por 30, a gente tem uma variância que dá 121. Interessante que a variância dando 121 aqui, a raiz quadrada, para se calcular o desvio padrão, a raiz quadrada de 121 dá nada mais nada menos que 11, dá exato. Né? Bem interessante. Tá? Então, aí você tem o desvio padrão valendo 11. Foi exercício. E aqui é o que nos diz o desvio padrão, né? Acabei que eu nem coloquei aqui, mas eu já falei hoje nessa correção, né? O desvio padrão me diz o quanto os valores estão dispersos em relação à média. Quanto maior for o desvio padrão, mais dispersos vão estar os valores. Quanto menor for o desvio padrão, quanto maior, mais próximo de um for o desvio padrão, mais próximos da média eles vão estar. Essa é a ideia, tá? Calcular a probabilidade. Qual que é a probabilidade de eu pegar um elemento ao acaso aí menor do que 64,5 quilos? Repara que 64,5 quilos provavelmente vai estar aqui nesse intervalo de classe. Mas como nossa variância, nossa desvio padrão, desculpa, nossa média deu 62 e nossa variância deu 121, eu vou ter que fazer uma normalização de variáveis, que é pegar o quê? 64,5 menos a média, que é 62, dividir pela raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, isso vai dar 0,2. Por que eu tenho que fazer isso? Porque essa tabela minha aqui, ela só é válida para quê? Para média 1 e desvio padrão 1. Né? E aqui nós temos 62 e 121, então eu tenho que aproximar isso. E aí, ó, então eu vou ter que calcular então agora a probabilidade de ocorrer um elemento menor do que 0,2, que equivale a ser menor do que 65,4. 0,2, ó, 0,2, vai estar aqui, ó, 57,9, certinho. Tá? 0, né? Aqui é só você multiplicar aqui por 100, né? Ó, multiplica aqui por 100 que você tem a porcentagem, 57,9%, que é a probabilidade de pegar um elemento menor do que 64,5.
Fechou. Então, são dois exercícios iguais, né? Assim, com os mesmos fundamentos e com os mesmos objetivos, para você poder ter que mostrar para mim aí, né, o cálculo de moda, média, mediana, né, uma questão aberta, desvio padrão, variância e de probabilidade através de normalização de variáveis, tá? Continuando a correção, né, ainda tem mais umas questões aqui que apareceram em umas provas e não apareceram em outras. Vamos voltar aqui, ó. Então, nós paramos aqui nessa questão. Então, questão 10. A questão 10 é uma questão, assim, fiz em sala de aula, só mudei os valores, ó. Sendo a distribuição de frequência uma distribuição normal, né, um valor normal, igual está escrito aqui. Assinale a alternativa que contém a probabilidade de escolher um elemento, né, dentro dessa amostra com média 14 e variância 9, que seja maior do que 12 e menor do que 18. Lembra que para poder fazer probabilidades desse tipo aqui, o que a gente precisa? Como ela está dentro de um intervalo, né, ela está dentro de um intervalo daquela nossa curva normal. Então, você vai ter que fazer a probabilidade de 18 menos a probabilidade de 12. Essa é a ideia. Aí você vai conseguir achar essa probabilidade aqui. Só que, de novo, você vai ter que fazer uma normalização. Por que você vai ter que fazer uma normalização? Porque o seu desvio padrão, a sua média é 14 e a variância é 9. Não é 1 e 1, igual a gente está acostumado para essa tabela que a gente tem aqui. Então, nós vamos ter que normalizar. Então, vou normalizar o 18 e normalizar o 12. Normalizando 18, é 18 menos a média, que é 14, dividido pela raiz quadrada da variância, que é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 18 menos 14 é 4, dividido por 3 vai dar 1,3. E, normalizando aqui o 12, vai ficar 12 menos 14 vai dar menos 2, dividido por 3 vai dar menos 0,6. Né? O que acontece? Menos 0,6. Então, agora, olha só. Quer dizer que, para calcular a probabilidade de pegar um elemento qualquer, x, né, lá na minha amostra, maior do que 12 e menor do que 18, é igual à probabilidade de ocorrer um elemento menor do que 18 menos a probabilidade de ocorrer um elemento menor do que 12, que normalizados ficam o quê? Probabilidade de ocorrer um elemento menor do que 1,3 e menor que menos 0,6. E aí agora eu vou na tabela e procuro, ó. Qual que é a probabilidade de 1,3? 1,3 eu tenho aqui, ó, 1,3, ó, é 0,903. Então tá aqui, ó, 0,903. Menos a probabilidade de ocorrer menos 0,6. Menos 0,6, a nossa tabela vai estar aqui, ó, menos 0,6. Tá aqui, ó, é 0,274, que tá aqui. Quando eu subtraio, vai dar 0, vamos pôr uma multiplicação aqui, né? Vai dar 0,629 vezes 100, aí eu vou ter a minha porcentagem. Isso era uma questão de múltipla escolha, né? Se eu não me engano. E a porcentagem correta era justamente essa daqui, ó, né? E aí vamos colocar aqui a solução aqui também de vermelho, né? Porque eu não tinha colocado, só para a gente poder ter aí qual é a solução. Então a porcentagem aí é o quê? 62,9, tá? Tomar bastante cuidado com esse exercício. Exercício fácil de fazer, né? Não era difícil. E, assim, não era para ter jogado ponto fora nesse exercício. Podemos dizer assim. Número 11, né? Número 11 é o seguinte. Essa daqui quer saber assinalar a alternativa incorreta, né? Então, você tinha que ler, né, aqui, ver qual que era a incorreta. Letra A, ó. A probabilidade é igual à razão entre o número de resultados favoráveis a um evento pelo total de resultados possíveis no espaço amostral. Verdadeiro, né? A probabilidade de um evento, né, é dado por... Olha, a probabilidade de um evento ela é dada pelo número de elementos do evento dividido pelo total de eventos. Ou seja, o número de elementos favoráveis é aquele elemento que você quer que ocorra. Por exemplo, jogar um dado e sair um número par. Qual que é o número de elementos favoráveis? Favoráveis são os números pares. 2, 4, 6. E quais são dividido pelo número de elementos do espaço amostral, resultados possíveis. Quando você lança um dado, quais são os elementos possíveis? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, essa aqui está corretíssima, né? É a definição de probabilidade. Definimos, aqui, ó, denominamos evento qualquer subconjunto do espaço amostral. Verdade, falamos sobre isso. Quer ver, ó? Vou até abrir esse slide aqui mesmo, tem essas aqui, ó. Aqui eu tenho experimento espaço amostral, aqui, ó, chamamos de experimento aleatório, chamamos de espaço amostral,
provavelmente, ó, determinar, chamamos de evento acontecimento. Eu acho que eu não coloquei aqui nesse slide, não está nesse slide, mas tá tudo, provavelmente a gente lê aqui, a gente vai conseguir aqui, ó, qualquer subconjunto de um espaço amostral é determinado evento. É o que está aqui, né? Ó, determinamos evento qualquer subconjunto do espaço amostral, verdadeiro, está nos slides. Um ponto amostral é um valor específico desse ômega aqui. O que é ômega? Lembra que eu falei na sala de aula que o ômega, ó, ele representa o espaço amostral, né? O ômega é o espaço amostral. Tá vendo? E qualquer elemento aqui podemos dizer que ele é um valor específico, né? Então, por exemplo, quando eu lanço o dado, o 6 é um valor específico do meu espaço amostral. Corretíssimo. Tá certo também esse exercício. Tá? Letra D. Quando a probabilidade de ocorrência de um evento é igual a zero, dizemos que esse evento é impossível. Verdadeiro. Né? Deixa eu ver se eu estou falando sobre isso daqui. Aqui, ó, quanto mais próximo de zero, menor é a chance de ocorrência de um evento, quanto mais próximo de 1, maior é a chance de ocorrência. E quando for zero, né, ele é impossível de ocorrer. Verdade, né? Quanto mais próximo de 1, menor a probabilidade de ocorrência de um evento. Olha aqui, acabei de ler isso aqui agora. Ó. Quanto mais próximo de 1, maior é a ocorrência de um evento. Né? Então, tá tudo aqui. Tá? Certinho. Então, essa daqui, ela tá errada, porque tá falando que é menor a probabilidade quando você tem um valor... Por exemplo, quanto mais próximo de 1, menor a probabilidade de ocorrência de um evento. Não, é maior a probabilidade. Então, quando você está calculando a probabilidade de um evento, que é a letra maiúscula, você vai dividir ele por um outro número. Você calcula lá o número de elementos do espaço amostral dividido pelo número de elementos do evento que você quer calcular. Por exemplo, jogar um dado e sai um número par. São 3 elementos. É o 2, o 4 e o 6. Então, você tem 3 possibilidades. É 3 dividido por 6. Porque você tem 6 elementos no seu espaço amostral, que é o lançamento do dado. Na hora que você divide 3 por 6, dá 0,5, que é 50%. Quanto mais próximos de 1, né, maior é a probabilidade. Então, a letra E é a resposta errada, né, incorreta na número 11. 12, né? 12 conta uma historinha aqui, ó. A probabilidade de ocorrência de um evento está diretamente ligada aos parâmetros μ e sigma ao quadrado, provavelmente da população. Isso daqui nada mais é do que a variância, né? Conhecendo esses valores, considerando uma dada variável com distribuição normal em um evento A, podemos calcular a probabilidade de ocorrência de A, né, por meio do cálculo de uma área. Esse cálculo de uma área é aquilo que eu falei na aula que eu estava falando sobre distribuição normal, né? Cadê a distribuição normal? Tá aqui, ó, essa área abaixo da curva aqui, ó, né, ó. A gente tem aqui, ó, essa área R aqui, ó, quer dizer, opa, essa área nossa R aqui. Então, a gente calcula a probabilidade calculando essa área R que essa tabela nos fornece, tá? Uma maneira alternativa e mais simples para os cálculos dessa área é a utilização da tabela de distribuição normal padrão, tabela Z. Para podermos compreender a utilização dessa tabela, fazem-se necessárias algumas observações. Abaixo citamos algumas. Julgue V de verdadeiro ou F para falsas. Então, olha só. A primeira, a área limitada pela curva normal e o eixo F de Z igual a zero, de Z de menos infinito até, né, Z mais infinito é igual a 1. Isso aqui é verdade. Porque, olha só, tá até aqui no nosso slide, a gente for procurar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. A área limitada pela curva normal pelo eixo F de Z, 0, e Z de menos infinito até mais infinito é igual a 1. Por quê? Porque eu vou ter a área total, de mais em menos infinito e mais infinito aqui, ó. Eu vou ter essa área toda ela vale 1. Então, essa daqui é mais do que verdadeira. Nesse caso, estamos pegando, né, até coloquei aqui, ó, pegando, vou colocar isso aqui entre aspas, porque foi um linguagem informal, toda a área possível abaixo do gráfico, que é igual a 1. Beleza? Depois, ó, a probabilidade de ocorrer um evento, né, de escolher um elemento X maior ou igual a e menor ou igual a B, é a probabilidade de X ser menor do que A menos a probabilidade de X ser menor do que B. Gente, acabamos de fazer isso aqui agora, nesse exercício aqui, ó. Tá vendo? Ó? O 12 é o A e o 18 é B. Na verdade, é B menos A que você tem que fazer, né? É o contrário, né? Ó, é a probabilidade de ocorrer um evento menor do que B menos a probabilidade de ocorrer um evento menor do que A. Então, essa aqui é falsa. E isso você encontrava aqui também na nossa tabelinha. Olha ela aqui, ó. Probabilidade tá aqui, ó. É aqui, ó. É a área sobre a curva entre A e B, né? Tá aqui a segunda. A probabilidade, né,
de você escolher um elemento igual a determinada medida é zero. Ou seja, para x0 igual a um valor fixo, verdadeiro. A probabilidade de um ponto específico é zero. Você só tem probabilidades de áreas. Se você pegar um elemento fixo, você não vai ter área debaixo do gráfico. Então, você não tem probabilidade. A probabilidade é zero, né? Então, você tem probabilidade de ocorrer elementos maiores que determinada medida, menores do que determinada medida, ou compreendido entre duas medidas. Nunca é uma medida correta. Se for uma medida certa, é zero. Então, essa também é verdadeira. E essa daqui, para fechar, também é verdadeira, esqueci até de ver aqui, né? A probabilidade de ocorrer um elemento menor do que μ. μ é a média, lembra que eu falei disso? Ou seja, ela é 0,5, menor ou igual. Verdade, é meio, é 50%. Olha aqui, ó, presta atenção no gráfico. Aqui está a média. Aqui é 50%, aqui também é 50%. Então, maior do que a média é 0,5, menor do que a média também é 0,5, é 50%. Verdadeiro. Então, a sequência correta é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá? Então, esse exercício aqui é um exercício teórico e eu peguei todos esses nossos elementos daqui, ó, desses dois slides que estão aqui, ó, dessa nossa aula sobre probabilidade. As respostas todas estão aqui. Era só ler os slides e encontrar, né, as alternativas. 13. A número 13 pergunta o seguinte, ó, em um certo concurso, que também vamos colocar isso aqui de vermelho, porque isso aqui é a resposta, ó, em um certo concurso foram aprovados candidatos que obtiveram, no conjunto de 3 provas, nota média superior a 60 pontos e desvio padrão inferior a 5 pontos. O que podemos afirmar para uma candidata que obteve 54, 68 e 61 pontos nas provas? Então, olha só, tomar cuidado, porque para a candidata passar, ela tem que ter média superior a 60, né? E na hora que você calcula a média, vai dar 61 pontos, então é maior do que 60. Só que ter uma média maior do que 60 não garante que ela foi aprovada, porque o desvio padrão tem que ser inferior a 5 pontos. Só que na hora que você calcula o desvio padrão, você acha 5,7 aqui, ó. 5,7, que é maior do que 5. Então, ela foi reprovada. Apesar de sua média ser superior a 60 pontos, o seu desvio padrão também foi superior a 5. Ele tinha que ser inferior a 5, né? E como que você calcula esse desvio padrão? Faz os desvios, 54 menos a média, que é 61, 68 menos a média, 61 menos a média, que também, nesse caso aqui, vai dar 0, né? Pega esses desvios, eleva ao quadrado, divide por 3, você tem a variância. Tira a raiz quadrada e você tem o desvio padrão, e você pode comparar com o desvio padrão que foi dado no exercício, tem que ser inferior a 5. Nesse caso, né, houve aí, ela não foi aprovada, né? Tirou mais do que a média, né? E não foi aprovado, né? Tirou mais de 60 pontos, mas o desvio padrão foi maior, né? Então, por que o desvio padrão foi grande? Porque a média foi 61, essa nota dela de 54 aqui, de 68, ó, ela podemos dizer que ela destoou em relação à média. O desvio foram 7, ó, menos 7, 7, foi um desvio grande, né? Então, ela tem que tirar a nota sempre próximo da média dela ali, tá? Então, ela foi reprovada. 14. Legal esse exercício. Ó. O salário dos funcionários de uma fábrica estão representados no gráfico. Então, aqui você tem o salário de funcionário de uma fábrica em janeiro de 2016. Então, você tem 30 funcionários cujo salário é 1.720, 22 funcionários cujo salário é 2.400, 11 funcionários cujo salário é 2.800, 5 funcionários cujo salário é 4.000 e 2 funcionários cujo o salário é 5.000. Analisadas afirmativas. A primeira afirmativa é: se cada funcionário receber um aumento de R$100, a média dos salários irá aumentar R$100. Então, olha só, se você está na dúvida, isso aqui é verdade. Se você está na dúvida, você faz o cálculo. Primeiro, você calcula a média. A média desses salários aqui, sem aumentar R$100, é o quê? Como é que você vai fazer para calcular a média? 1.720 vezes 30 mais 2.400 vezes 22 mais 2.800 vezes 11 mais 4.000 vezes 5 mais 5.000 vezes 2. E divide por quantos? Pelo total de funcionários que você tem, que são 70. Então, você tem que a média salarial dessa empresa é uma média salarial de R$ 2.360. Se você aumentar R$100 em cada salário, a média aumenta R$100 também? Aumenta aqui, ó. Então, o que você vai ter que fazer agora? Aqui, ó, média com aumento de R$100 em cada salário. Então, o salário é 1.720, passou para 1.820. Só que são 30 funcionários que ganham esse salário. Então, vezes 30.
O salário era 2.400, aumentou R$ 100, foi para 2.500 vezes 22. O salário era 2.800, aumentou R$ 100, foi para 2.900 vezes 11. Salário de 4.000, passou para 4.100. Salário de 5.000, passou para 5.100. A média nova dá 2.460, ó. Certinho, aumentou 100%, verdade, né? Se você tivesse aumentado R$ 200 em cada salário, a média ia aumentar R$ 200. Se tivesse diminuído R$ 300 em cada salário, a média ia diminuir R$ 300, tá? Então, essa é verdadeira. A média salarial dos funcionários da empresa é 2.360, é verdade. Nós já calculamos aqui, ó, verdadeiro. Né? Então, a 1 e a 2 são verdadeiros. Aqui, ó, se cada funcionário tiver uma redução de R$ 100 no seu salário, a média salarial dessa empresa passa a 2.300? Não, a média salarial vai passar, se diminuir R$ 100 de cada salário, a média vai passar para ser 2.260, não 2.300, vai diminuir 100 também, a média é 2.360 menos 100. Então, não é aqui, ó, 2.260, eu fiz o cálculo aqui para mostrar para vocês, né, que é o salário aí, se cada funcionário tiver uma redução de R$ 100. Então, quer dizer que, portanto, as alternativas 1 e 2, elas estão o quê? Corretas, tá? Bem, aí a gente fecha nossa correção, né? Nossa correção das 15 questões que foram dadas nas provas. É claro que teve questões, né? Tivemos provas, né? Que apareceram essas questões, outras não. São 15 questões divididas em 4 provas, né? Lembrando que as questões só repetiam em 2 cursos. Então, por exemplo, a questão 1 só apareceu, por exemplo, na psicologia e na logística. Então, a questão 1 não aparece na administração nem no RH, tá? Mas tem uma parecida com ela que vai aparecer nas provas de RH e de administração, tá? Bem, no mais, né, é isso daí, né? Apareceu aí mais um aí para acompanhar a nossa correção. E aí eu vou postar esse videozinho lá, depois quem quiser assistir a correção. A prova não estava difícil não, né? A prova estava fácil, né? Não achei a prova difícil não. Achei que muita gente tirou nota boa, né? Mas também tem muita gente que tirou nota muito ruim, viu? Eu tirei 6,4, professor. Mas também um bocado lá eu chutei. Mas Deixei umas 3 deixei umas 2 sem fazer na questão número 10. Chutei um bocado. Tá. Aí deu para tirar a nota que eu precisava lá. Entendi. Não, você passou, vi sua nota lá. Vocês foram tudo aprovados. Deixa eu só finalizar a gravação, tá? Então, ó, pessoal, lembrando, antes de eu finalizar aqui, que essa correção ela vai estar lá no ALVA, tá? Vou pôr lá. Deixa eu só parar ela aqui.